acolhendo também todos os rádio ouvintes da Viseu 104 FM e também aos internautas da Sercom que acompanham esta celebração direto da Igreja de São Pedro. E hoje temos como patrocinadores desta noite Mulheres do Texto da Paróquia São Sebastião, Produtos Vasconcelos, Mãe Rainha, Ildebrando e Família, Irmandade do Santíssimo, Homens do Texto, Santuário da Graça e a Mãe Rainha. Hoje nossa igreja está em festa, pois estamos celebrando as vésperas de São Pedro, o primeiro Papa da nossa igreja, e de modo especial pela presença do nosso bispo Dom José Rui, que pela primeira vez vem a esta comunidade presidir a celebração eucarística nas vésperas do dia de São Pedro. Com alegria, acolhamos o bispo diocesano Dom José Rui, juntamente com padres e equipe litúrgica que celebrarão esta Eucaristia. Cantemos. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmã, vem ajuda, irmã, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmã, vem ajuda, irmã, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmã, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me, a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é igreja, São Paulo é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmã, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me, a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmã, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me, a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmã, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me, a edificar a igreja do Senhor. Edificar a igreja, edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmã, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me, a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é igreja, São Paulo é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmã, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me, a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmã, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me,
solene e, por que não dizer, memorável. Eu acho que é a primeira vez que o Senhor vem aqui na igreja de São Pedro. Nós aqui nos reunimos com o nosso bispo diocesano para celebrar os louvores de Deus nas vésperas da festa de São Pedro e de São Paulo, as colunas da igreja. Nesta noite nós queremos acolher, não só com as palmas daqui a pouco, mas com a alegria do coração, o nosso bispo diocesano, e assim nós manifestamos com uma calorosa salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. É nesta alegria da fé que nós nos reunimos em torno desses dois apóstolos que são as colunas da Igreja Católica. Mas nós também somos colunários, quando também pela fé nós nos dispomos ao serviço de Deus e da Igreja. Para que possamos celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos os pecadores e imploremos a misericórdia do Pai. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por ser o amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Pai de infinito amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, cantam por seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o Deus que vai nós nos louvamos, adoramos bem
pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Os apóstolos continuam a missão do Senhor de curar e libertar os males. Pedro é chamado a conduzir os seguidores de Jesus e Paulo recebe o encargo de pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Escutemos atentamente. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.
Leitura da Santa Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar, como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas, quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia, e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém, para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo essas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas.
Em verdade te digo, quando eras jovem, tu decidias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Permitam-me saudar inicialmente aos párocos desta cidade querida de Bezerros, o Padre Rafael, da paróquia de São José, e o Padre Antônio Vemar, da paróquia de São Sebastião, como também os seus cooperadores, o Padre Miguel Ângelo e o diácono Manuel Paulino. Uma saudação muito especial ao Monsenhor Locke, que certamente, por fazer parte do círculo de amigos de Monsenhor Geraldo, deve também fazer parte desta comunidade de São Pedro. E por fim, a Monsenhor Geraldo, eu gostaria de lhe dizer uma expressão do próprio apóstolo Paulo, de uma das suas cartas, que são magníficas, profundamente belas e cheias de fé. Numa de suas cartas, o apóstolo Paulo diz: a ninguém deveis nada, a não ser o amor fraterno. E eu estava em débito com o senhor Geraldo, um débito de 3 anos, sem conseguir a agenda de vir aqui. Mas o meu débito com o senhor Geraldo era muito maior, porque devendo a ele, eu estava devendo também a vocês, que frequentam esta comunidade. E devo ainda mais nesse sentido paulino, que é exatamente o amor fraterno. Todos nós podemos cobrar uns dos outros, dizendo: você me deve, mas eu não lhe tomei empréstimo nenhum. Como é que eu lhe devo? Devo o amor fraterno. Esse é o débito que nós temos uns para com os outros. No dia que for colocado isso em cobrança, a nossa dívida é enorme, o nosso débito é imenso. Pois bem, celebrando as vésperas desses 2 grandes apóstolos, os príncipes da Igreja, nós temos a oportunidade de nos encontrar com o próprio Cristo. É Ele que nos chama a segui-lo. E nós seguimos a Cristo pela nossa vida cristã. Pelo batismo, fomos feitos cristãos. E pela fé, devemos viver como cristãos. Esse é o seguimento de Cristo. Pelo batismo, somos cristãos. Pela fé, pelas virtudes teologais, vivemos a prática, o dia a dia do ser cristão. Mas eles também nos inspiram, não apenas a seguir a Cristo. Eles também nos ajudam a modelar a nossa vida, a conformar a nossa vida à vida divina de Cristo. Vejam só, quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Jesus não estava carente de amor, se sentindo sozinho, precisando de um carinho, necessitado de que alguém perguntasse por ele e dissesse a ele: conte comigo, eu estou do seu lado. É que quando nós amamos a Deus,
e esse é o primeiro mandamento, nós nos sentimos felizes, porque a felicidade do ser humano se encontra em Deus, em amar a Deus. O ser humano, o homem ou a mulher que ama a Deus, ele é completo, não precisa de mais nada, está cheio do amor de Deus. Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, porque ele deve ser para nós também modelo de um amor que cresce, não em quantidade. Eu tenho um coração grande. Não, o amor a Deus cresce na qualidade. Por isso, 3 vezes, nosso Senhor pergunta a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas mais do que a isto ou aquilo, mais do que a esta ou aquela pessoa? A tal ponto que na terceira e derradeira vez, Pedro, um tanto quanto já irritado, diz: Senhor, tu sabes tudo, sabes que te amo, sabes também tudo, sabes que nós somos capazes de, ao mesmo tempo em que declaramos o nosso amor a Deus, também caímos. Pouco tempo depois, Pedro é perguntado por um dos soldados romanos: tu eras da companhia de Jesus? Se dizem que ali começou os jesuítas, né? Eras da companhia de Jesus? E Pedro responde: não e não. 3 vezes negou, 3 vezes traiu e se arrependeu. Diferente de Judas, que não teve arrependimento, diferente de todos nós, que tantas vezes não sabemos chorar o nosso arrependimento e voltar atrás em nosso amor a Cristo. Paulo, ele também é apóstolo, embora não tivesse convivido com Cristo. Na primeira leitura, ouvíamos nos relatos de Paulo, e se costuma dizer na história da igreja que é a primeira biografia de um santo escrita por ele mesmo, é Paulo, dizendo como foi a sua vida, como foi a sua conversão. De perseguidor torna-se perseguido, e ele confessa todo o mal que ele praticou contra os cristãos, porém fazendo uma ressalva importantíssima: fiz isto por zelo ao judaísmo, não foi por maldade. Assim ele aprendeu, assim ele viveu, assim ele praticou. Mas no caminho para Damasco, e São Lucas conta isso muito bem, ele cai no cavalo, e essa expressão se tornou para nós um provérbio quando a gente quer, sobretudo, tripudiar de uma outra pessoa, de alguém. A gente costuma dizer que o fulano ou a fulana caiu do cavalo. Mas a queda do cavalo serve para a gente também saber se levantar. Só que Paulo cai do cavalo, Saulo, e cego, até que dos seus olhos começam a cair as escamas. É porque agora ele tem a possibilidade não apenas de enxergar, mas de ver a luz de Deus. E ali sim se torna chamado por Deus. O próprio Cristo chama: Paulo, por que me persegues? E também o chama a seguir. Desse modo, é também um seguidor de Cristo, chamado pelo próprio Cristo. Se de um lado Pedro levou o Evangelho aos judeus, Paulo levou o Evangelho aos pagãos. Não fosse por São Paulo, nós também não seríamos cristãos. Por Pedro, os judeus se convertiam e aderiam à fé cristã. Quanta coisa bonita na vida desses 2 apóstolos. Eu diria que é um privilégio
ter uma capelania dedicada a São Pedro ou a São Paulo. Hoje estou aqui com São Pedro, amanhã estarei em São Paulo Apóstolo, os dois. Mas a festa no Brasil é regulamentada pela Conferência Episcopal, pela CNBB, que transfere para o domingo. O privilégio dessas duas comunidades é que, sendo Pedro o padroeiro, ou São Paulo, se tem o privilégio de celebrar a festa no próprio dia 29, o dia em que ambos morreram. Não consta nada a respeito da morte dos dois nos Evangelhos ou nos Atos dos Apóstolos, mas é São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, que escreve um livro sobre a vida dos nobres. A nobreza não está no dinheiro, a nobreza está na fé, no seguimento de Cristo. E São Jerônimo então conta com detalhes a morte dos dois naquele mesmo dia. Pedro crucificado, mas considerando-se indigno de ter a mesma morte de Cristo, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, sendo cidadão romano, tem o privilégio, se é que se pode chamar isso de privilégio, de não ser crucificado, mas ser decapitado. Nós conhecemos por imagens na TV da Basílica de São Pedro. Ali Pedro foi sepultado. Ali o sucessor de Pedro continua governando a igreja até os nossos dias. Se Pedro, Sisto, Cleto e Clemente foram os primeiros papas, hoje é Francisco, por quem nós rezamos e a quem nós agradecemos pelo seu pastoreio. Existem, porém, duas basílicas de São Paulo em Roma. Uma chamada Fora dos Muros, cujo altar somente o Papa preside a Santa Missa. É muito interessante, é um detalhe histórico e também teológico. Tanto na Basílica de São Pedro, quanto nesta de São Paulo, o altar, chamado papal, possui um baldaquino, uma espécie de 4 colunas com um pequeno teto. Lembram das imagens na televisão da Missa do Galo? Pois bem, nesses dois altares, somente o Papa pode presidir a missa. Nenhum bispo, nenhum cardeal, mas somente o Papa. Por isso, logo atrás do altar tem um outro altar que é permitido aos cardeais e bispos e os padres, eventualmente, presidirem alguma missa. Na Basílica de São Paulo, a mesma coisa. Mas nesta segunda Basílica de São Paulo, e aqui eu quero terminar, ali onde Paulo foi decapitado, conta São Jerônimo que após receber um golpe de espada no pescoço, a cabeça de São Paulo, separada do tórax, ela, por 3 vezes, ela bateu no chão. E naqueles 3 lugares onde a cabeça de São Paulo bateu, surgiram 3 fontes. Por isso se diz que aquela basílica é a Basílica de São Paulo das 3 fontes. Ainda hoje emerge, jorra a água daqueles 3 lugares onde a cabeça de São Paulo tocou. Para dizer que nossa fé é totalmente fundamentada na Santíssima Trindade. Na água do batismo que nós somos cristãos. Na água do batismo, que é a água do lado de Cristo da cruz, que nós somos lavados. É nesta fé que nós vivemos. E é nesta fé que nós queremos morrer. E os apóstolos São Pedro e São Paulo intercedam a Deus por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelo nosso clero, pelo Papa Francisco e
por toda a Igreja Católica. Amém. Creio no Senhor, mas aumentar minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sob Pedro, o humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor de São Pedro, para que apacente as ovelhas do Senhor e ame a Cristo com todo o coração, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis, para que não busquem neste mundo ouro e prata, mas os dons que Jesus Cristo lhe oferece, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos aqueles que anunciam o Evangelho, para que o façam resplandecer diante dos homens, como o fez o apóstolo Paulo no seu tempo. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade São Pedro, para que persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus eterno e onipotente, e pelo batismo da água e do Espírito, nos fizestes renascer para a vida eterna, confirmai-nos na fé dos apóstolos Pedro e Paulo, e fazei-nos tomar parte do banquete do reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir
nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo Filho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Ora, irmãos e irmãs, para que este sacrifício nosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, trazemos ao altar as nossas oferendas, alegrando-nos pela festa de São Pedro e São Paulo, certos de que nada merecemos, só de vossa bondade esperamos a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o Evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós
associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ele será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Rui e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos vossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
a Virgem Maria, Mãe de Deus, por São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Cristo Salvador esteja sempre em nossa vida. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, de piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, de piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te
meu barco, eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro Oremos. Fortalecei, ó Deus, com o vosso sacramento, os fiéis que iluminastes com o ensinamento dos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Por esse favor. A noite de hoje foi patrocinada pelas mulheres do texto da paróquia de São Sebastião. Os produtos Vasconcelos, Mãe Rainha, Idebrando de Família, Irmandade do Santíssimo Sacramento, Homens do Terço, Santuário da Graça e Mãe Rainha. Aos noiteiros de hoje, os nossos sinceros agradecimentos. Uma salva de palmas.
Senhor pela primeira vez faz a visita a esta capela, justamente a véspera de São Pedro. Para nós é um momento de alegria. Não resta dúvida de que há muitos anos antes, já tinha feito o convite logo depois da posse, mas diante de tantas visitas, paróquias, capelas, então hoje foi o dia daqui, O Papa recebeu um quadro, mas esse quadro que o Papa recebeu, quem fez não sabia, mas ele hoje vai mandar o mesmo quadro que mandou para o Papa, o seu autógrafo, sabendo que foi ele que fez para o nosso bispo diocesano. Uma lembrança, nós vamos trazer a bandeira do Vaticano, que o senhor representa justamente Pedro aqui na paróquia, aqui na diocese. E justamente hoje faz 14 anos, hoje faz 14 anos que esse altar foi sagrado. Então, um momento que marca a história da igreja de Bezerra, não resta dúvida. Certamente o Monsenhor me entrega o microfone, que é para pedir ao povo, que não tem coragem. Então vocês já sabem muito bem. Essa urna é para botar um recadinho para São Pedro. E o recado de São Pedro é um dinheirinho para o Monsenhor pagar as flores do andor, os fogos e a despesa da festa. Não é isso, Monsenhor? O senhor quer que eu diga? Todas as noites, passa para mim. Também queremos avisar amanhã o encerramento da festa. Quem irá presidir a celebração é o padre Antônio Márcio, lá da paróquia de Santana, em Gravatá. Amanhã encerra a festa de São Pedro. Sexta-feira nós temos a nossa confraternização junina com o arraiado do seu vigário, lá do lado da igreja matriz. Todos são convidados a partir de 7h30. A primeira divulgação foi de 8 horas, mas a partir de 7h30, o sofroneiro Cezinha já vai estar se apresentando. Todos nós somos convidados. Essa festa de São Pedro, que amanhã a gente encerra aqui na comunidade de São Pedro, se estende com a nossa confraternização junina, o nosso arraiado, ao lado da matriz de São José. Então, todos estão convidados para amanhã, esse dia de São Pedro, acompanhar a procissão, rezar, celebrar, e na sexta-feira, o nosso arraial. Olha, o Monsenhor está dizendo que a procissão será após a missa às 7h30, e após a missa, uma pequena procissão, né, Monsenhor? Já passei o aviso de Monsenhor, mas lembrem dos envelopes de São Pedro, viu? Ajude São Pedro. A quermesse. Depois dessa celebração, nós temos a quermesse. Vocês passem na quermesse para planchar, também é uma forma de ajudar a festa de São Pedro. Também o poetismo, poeta aqui da cidade, muito simples, ele fez uma poesia para o Senhor. E felizmente não veio declarar ela, porque se encontra enfermo. Mas mesmo assim, antes de ele adoecer, ele fez a poesia.
Lourenço, ele é bezerrense e mora no bairro São Pedro, artista da terra, e fez uma cirurgia e aí ele não pôde estar presente. E aí ele diz assim: a festa do padroeiro. São Pedro é um bairro de pessoas generosas, trabalhadoras honestas, devotas religiosas, de corações para Cristo nas orações fervorosas. E os moradores queriam que fosse suficiente uma igreja mais próxima desse pessoal carente. Monsenhor Geraldo, ouvindo, deixou tudo transparente. No ano 2009, cumpriu aquela missão, edificou a igreja com amor no coração. E São Pedro é o padroeiro da casa de oração. É aqui na igrejinha que acontece a cada ano a festa do sucessor de Cristo, Pai soberano, para a alegria do povo caritativo e humano. Parabéns, Geraldo Espósito, que nos alegrando vem, levando o peso dos anos pela idade que tem. Viva São João e São Pedro, e viva o Monsenhor também. Que Deus proteja o vigário de responsabilidade, com muitos anos de vida, amor e fraternidade, pregando o Santo Evangelho para a nossa comunidade. E o nosso bispo José Rui, que pela primeira vez visita nossa igreja com muita honra, talvez, trazendo a paz para todos da forma que Cristo fez. Bem-vinda seja a visita do nosso bispo José, que veio partilhar o pão que Deus partiu com Tomé, Pedro, João e Tiago, Bartolomeu e André. Poeta de Lourenço. Neste momento, nós vamos cantar o hino do padroeiro, onde o seu bispo vai incensar a sua imagem de Pedro. Viva São Pedro, nosso pastor, a igreja em festa e todo. Viva São Pedro, nosso pastor, a igreja em festa e seu louvor. Deixando teu quarto, escolha a tua sede, pra mais profundas eu te levarei. Deixando teu quarto, escolha a tua sede, e pescador de homens te farei. E tuas pedras são seu nesta pedra, a minha igreja edificarei. E tuas pedras sobre esta pedra, a minha igreja edificarei. Se no Pedro amas, estas chaves do reino te dou. Assim as minhas ovelhas na terra são muito amor. Viva São Pedro,
Então, a gratidão é minha, seu Geraldo, por estar aqui hoje, nesse momento realmente memorável da história, não apenas desta comunidade, deste altar, mas também de poder fazer parte da sua vida, do seu ministério, através do cálice. Quando um sacerdote me oferece o cálice pessoal para eu celebrar a missa, eu me uno na cruz e na ceia àquele padre. E é um gesto de uma delicadeza, não apenas de educação, mas de fé. Muito obrigado por esse privilégio de participar também do seu cálice e do seu ministério. Também fico edificado com a comunhão dos padres aqui na cidade, os mais velhos, Padre Miguel Ângelo e o Senhor Geraldo, o Padre Guilmar, Padre Rafael, não é o caçula. O Diácono Manuel Paulino também. No entanto, Monsenhor Roque, somente um amigo sabe rir quando o mais jovem faz o pedido. E o mais velho só agradece, né, Monsenhor Geraldo? Mas aí o amigo ri, sabe, porque entende, já faz a leitura do coração do outro. Assim são os amigos. Muito obrigado por esta noite. Guardarei no coração e no compromisso da oração por todos vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que paz do Senhor nos acompanhe.